Nessa revisão, nós vamos ver, então, o capítulo 10, Primeira Guerra Mundial. É importante nós vermos que a guerra, o estopim ou a causa da guerra foram já tensões e alguns impasses que países europeus já tinham há algum tempo. E esses impasses vão, então, fazer com que esses países entrem numa rivalidade imperialista e nós temos, então, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós vamos ver que, de um lado, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que já tinham algumas rivalidades e algumas pendências com outras nações europeias, vão, nesse momento, se posicionar juntas de um lado da guerra. E do outro lado nós vamos ter a Tríplice Entente, que é formada por Inglaterra, França e Rússia, que também, para defender os seus espaços imperialistas, essas nações vão se juntar e formar a outra base, o outro lado, então, das nações que vão guerrear na Primeira Guerra Mundial. Aqui nós vamos ver nesse texto qual foi o estopim da guerra, né? O início do conflito, que vai acontecer quando Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, vai ser assassinado a tiros. E então, na verdade, esse evento, né, o assassinato de Francisco Ferdinando, serviu apenas de uma desculpa, né? Ou uma culpa, para que a guerra, então, tivesse início em 1914. A América Latina na Primeira Guerra, nós vamos ver aqui como foi, então, a entrada do Brasil, né, na Primeira Guerra Mundial, como foi o posicionamento do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver também a tecnologia militar, estratégias da guerra. É importante verificar porque essa guerra vai ter, pela primeira vez, o uso de muitas inovações tecnológicas, né, na indústria bélica. Para terminar o nosso resumo, nós teremos, então, os antecedentes da guerra. É importante nós vermos que houve, nesse momento, uma segunda revolução industrial, principalmente com a fabricação de muitos armamentos bélicos novos, né, a tecnologia nova, principalmente na indústria bélica. O imperialismo, nós vamos ver que pelos dois lados nós teremos nações que querem defender a sua posição imperialista no mundo, né? Essa guerra, ela tem uma antecedência de uma possível, né, uma falsa paz armada, e aí houve um momento que essa paz, ela não pôde mais ser mantida e houve a eclosão da guerra. O revanchismo entre as nações, né, a política de alianças, porque países que estavam em outros continentes, eles se tornaram aliados de países europeus. A declaração da guerra, né, o início das invasões. A guerra, essa foi chamada uma guerra de trincheiras. Nós, né, vimos durante os nossos vídeos como que eram essas trincheiras, né, e é uma característica marcante da Primeira Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, nós vamos ver que a Rússia saiu da guerra e, nesse momento, então, os Estados Unidos assumem sua posição. Como que foi a entrada do Brasil na guerra e de alguns países da América Latina? O confronto se deu, então, foi usado, então, cavalarias, a indústria bélica com muita tecnologia nova, armas químicas também foram utilizadas, então, pela primeira vez nesse conflito, armas aéreas, né, as bombas aéreas, e nós vamos perceber qual foi o desfecho dessa guerra, então. O Tratado de Versalhes, nesse tratado, foi, então, decidido e as nações que se uniram culparam a Alemanha pela guerra, e nós vamos ver que essa culpa da Alemanha, essa culpabilização da Alemanha na Primeira Guerra Mundial vai eclodir alguns anos mais tarde na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Né, que a Alemanha sofreu aí duras penalidades, né,
algumas indenizações foram exigidas, né? A desmilitarização da Alemanha também foi exigida para se assinar o acordo de paz. A Alemanha também perdeu vários territórios e nós vamos, por fim, ver a questão da Palestina, né? Novos rumos foram traçados após a Primeira Guerra Mundial.